E aí galera, graça e paz! Com certeza você já deve ter ouvido falar de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também não foi um homem tão bonzinho assim, né? A gente sabe que Davi errou e errou muito feio. E aí você pode se perguntar, Karina, como que pode um homem com pecados tão pesados e ter errado tanto ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Como? Gente, olha, assunto polêmico, porque se não for pra causar, eu nem apareço aqui nesse lugar, viu? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu tenho algumas lições preciosas que se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo todinho com papel e caneta na mão pra anotar tudinho que eu vou falar aqui. Davi não era um homem perfeito. Davi, ele errou, ele falhou, ele caiu, ele pecou. Mas Davi tinha um coração ensinável, tinha um coração arrependido. Quando Davi se arrependia, era verdadeiramente. E em todo o tempo, Davi demonstrava a sua dependência de Deus. E nós temos lições muito profundas, tanto com os acertos como com os erros de Davi. Eu acredito que seja por conta disso que Davi errou tanto e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, que é para ensinar a gente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então vamos lá aprender algumas lições. Eu poderia dizer aqui assim, ó, roda a vinheta, mas nós não temos uma vinheta, então continua assistindo. Davi, ele se posicionava já desde cedo. Quando Davi saiu para levar comida para os seus irmãos, quando ele chegou lá, ele escutou o gigante Golias desafiando o povo de Deus. E aí aquele gigante falando lá, asneira, né? E ele ficou inconformado. Ele falou, como que pode esse incircunciso falar dessa maneira do meu Deus, do povo de Deus? E aqui a gente já vê duas lições maravilhosas que Davi nos ensina. A primeira coisa é que Davi ficou inconformado. Nós vemos isso lá em Romanos 12 e eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A gente sabe que nos dias de hoje a igreja enfrenta muitas perseguições e muitas afrontas. O povo de Deus acaba sendo muito desafiado e muito afrontado, e nós sabemos como tem sido tempos difíceis para os cristãos. Só que o problema é que a igreja tá lá tipo assim, beleza, pode falar. Ao invés de não se conformar como Davi, ao invés de se levantar para lutar como Davi, porque Davi não se conformou, ele falou, calma aí gente, espera aí que tá errado esse negócio aqui, não vou deixar falar assim do povo de Deus não. E Davi, mesmo baixinho, mesmo fraquinho, sem experiência de guerra de verdade, porque até então Davi só havia lutado com leão e urso, mas guerra mesmo ali de verdade, Davi ainda não tinha enfrentado. E ele disse que lutaria contra aquele gigante. E aí Davi teve essa coragem de enfrentar o gigante. O que Saul fez? Coloca nele a minha armadura. E Davi, ele poderia ter falado assim, vou dar um jeito, né, pra poder me proteger aqui, então eu vou usar essa armadura, esse escudo, essa espada, sei lá. Mas Davi não teve medo de dizer não pro rei. Gente, às vezes nós aceitamos algumas coisas na nossa vida por medo de perder alguém, por medo de falar, ai, nossa, que crente careta, que crente, sei lá, né, fala tanta coisa. Ele falou, não, isso aqui não serve em mim não, gente, não tô podendo andar com esse negócio aqui não. Tira isso aqui de mim, pelo amor de Deus. E não adianta as coisas do mundo querer entrar em você, porque não te cabe, porque não serve em você, você não foi feito para esse mundo, você não é daqui, então não adianta querer encaixar as coisas do mundo em você, porque isso vai impedir de você andar, vai impedir você de avançar na obra do Senhor. Muitas vezes a gente sabe que o mundo quer fazer com que a gente se molde, quer fazer com que a gente se adapte, mas nós não podemos nos conformar e aceitar esse tipo de coisa. E não adianta, porque as batalhas que você tem para lutar é da forma como Deus chamou você, não é querendo usar aquilo que não é seu. A gente sabe que Davi saiu em um dia comum, mas Deus transformou a história de Davi. E depois daquele dia que ele foi levar comida para os seus irmãos, ele lutou com o gigante, ele nunca mais voltou para casa. Sabemos que depois de tempos, Davi se tornou rei e Davi cometeu assim um errinho assim bem pesado, para não dizer outra coisa, né? Por mais que Davi, ele foi um homem que pecou, foi um homem que errou, que foi um homem que pisou no tomate mesmo ali, gente. Ela não, sabe, foi um homem
difícil. Mas Davi, ele se fortalecia no Senhor. Porque a gente aprende que nós somos falhos, que nós erramos também, mas que nós não podemos deixar isso acumular, ou que nós deixamos falar, beleza, eu sou pecador, a carne é fraca. Muito pelo contrário, fortaleça-se no Senhor. Era isso que Davi fazia em todo o tempo. E o grande segredo aqui de Davi, Salmo 51, versículo 10. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E durante todo o Salmo 51 você vai ver o arrependimento genuíno de Davi. Não é só você ficar triste com aquilo que você fez, mas é você decidir não fazer mais. Se você sabe das suas fraquezas, se você sabe quais são os seus pontos fracos, busque ao Senhor, fortaleça-se nele. Ele é o seu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ai, Karina, mas eu tô assim, ó, angustiado porque eu sei que eu pequei, eu não sei o que eu faço. Eleve os seus olhos para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Arrependa-se de todo o seu coração e eu tenho certeza que o Senhor virá sobre a sua vida com perdão e com força. Fraquezas todos nós temos, ninguém é forte o suficiente para nunca mais pecar, mas todos os dias, como já diz o louvor do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Faça como Davi, mesmo com tantas falhas, com tantos pecados, com tantas coisas pesadas que ele cometeu, em nenhum momento ele falou, vou deixar pra lá porque não tem mais jeito. Ah, eu sou assim mesmo e não tenho o que fazer. Não, ele buscava ao Senhor. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por conta desse zelo que ele tinha pelas coisas do Senhor. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like que ajuda na divulgação, porque o YouTube vai entender que esse vídeo aqui é muito bom e vai entregar para mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que vem por aí, porque tá vindo uma série muito legal. E compartilhe também esse vídeo com mais pessoas que estão precisando se fortalecer no Senhor. Me siga pelas minhas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na caixinha de descrição. Um beijo pra vocês, graça e paz e até o próximo vídeo.